Bom dia, gente! Vamos lá. Legal. Ótimo. Então, assim, gente, eu pensei da gente fazer essa live hoje falando um pouquinho de queda de cabelo, né? Então, assim, a queda de cabelo é uma queixa muito frequente, né? Incomoda muitas pessoas. Então, eu acho que é um tema bacana. Muita gente tem muita dúvida em relação a isso. Né? A queda de cabelo, eu sou tricologista, né? Sou especialista em cabelos, mas sou dermatologista, né? Então, assim, não atendo só cabelo no meu consultório. E eu observo que no dia a dia, né, como eu sou tricologista, eu recebo muitos pacientes com queixas exclusivas de cabelo, mas tem gente às vezes que vai por causa de uma micose de unha, que vai para um tratamento estético, e é muito comum ela ter o problema da micose de unha e ter a queda de cabelo, né? Ou então, quer melhorar uma mancha na pele e tem queda de cabelo. Então, assim, é uma coisa muito frequente no dia a dia, no consultório, e que incomoda muitas pessoas. Tá? Então, assim, eu vou, gente, falar um pouquinho pra vocês, né? Então, quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando. Eu vou tentar ficar ligada aqui também no que tá escrito. É a primeira vez que eu tô fazendo live sozinha, tá? Então vou tentar falar e pegar os comentários também. Mas qualquer coisa, se por acaso eu não tiver respondido, também manda mais do que uma vez, me avisa, tá? Então, assim, Então, no consultório, né, então a queda de cabelo é muito frequente. No dia a dia eu recebo muita mensagem no Instagram, né, então e por que isso incomoda tanto a gente? Né, é desesperador, né, então o cabelo, ele é muito importante para nossa aparência, né, no nosso rosto como um todo, faz muita diferença. E a gente vê muito isso, né, quando o paciente melhora, vai controlando essa queda de cabelo, como interfere na autoestima. E antigamente, por exemplo, eu via os pacientes queixando de queda, por exemplo, passei em consulta há 10 anos atrás com queda de cabelo e o médico me falou que a queda era normal, que é normal cair cabelo. Ou então, que passou em consulta e aí prescreveu uma vitamina que não adiantou de nada, né? Então, essa queixa não pode ser deixada de lado, porque é muito importante pra gente o cabelo. Só que, graças a Deus, cada vez a dermatologia tem avançado no estudo da tricologia, que é o estudo dos cabelos. Então, hoje em dia, a gente consegue aprofundar muito mais no conhecimento de cabelo, nos tratamentos de cabelo e, com isso, gerar um resultado muito melhor para os pacientes, né? Então, hoje em dia, eu sempre falo isso, se você se incomoda de cabelo ralinho, tá caindo muito cabelo, você tem que buscar o dermatologista, de preferência um que seja especialista em cabelos, porque hoje em dia a gente consegue melhorar bastante, né? E aí eu pensei aqui algumas dúvidas para trazer para vocês, que eu vejo muito nos pacientes do consultório e talvez possa ser dúvidas de vocês também. E quem tiver também pode estar mandando, tá? Então, primeira questão, a gente sabe que tem uma quantidade de cabelo que a gente perde por dia, né? Então, você sabia que você perde de 100 a 150 fios por dia. Então, tem gente que que o cabelo cai, né? E a pessoa não sabe se aquela quantidade de cabelo seria normal ou não. Como que você vai diferenciar se você está tendo uma queda de cabelo que você deve se preocupar ou se aquela queda de cabelo é uma queda normal e tá tudo bem, né? Então, assim, é muito importante a gente ter em mente que geralmente a gente tem uma quantidade de cabelo que a gente perde e isso é padrão, né? Então, se você é daquela pessoa que vê, mas quando você penteia cai mais, né? Isso é normal, pode acontecer isso. O que não é, o que você deve se preocupar é quando a queda ela sai do seu padrão.
Ou seja, a maioria das vezes a pessoa ela sabe quando tá caindo a mais, porque ela começa toda hora que ela passa a mão, vem fio de cabelo, na hora do banho, aquela quantidade, o excesso de cabelo caindo, vê pela casa, quando acorda de manhã no travesseiro. E antes não era assim. Antes caía mais quando ela penteava, ou então caía na hora do banho, né? Então isso já é uma questão muito importante pra gente ter em mente, que essa queda de cabelo aumentou, né? Então saiu do padrão que ela tinha anteriormente. É normal a gente ter uma queda de 150 fios, de 100 a 150 fios por dia, mas se você observou que o padrão o seu de ver pela casa, de você passar a mão, ficar saindo tá aumentado, então você já deve se preocupar. Além disso, aumentou o padrão e você tá observando ficar mais ralinho, então é outro sinal de alerta, né? E aí já entra nessa questão também de você saber se você tá tendo uma queda ou se você tá tendo uma quebra, né? Essa semana, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, eu cheguei até a fazer um videozinho curtinho explicando a respeito disso. Por que é importante a gente saber se tá tendo queda de cabelo ou quebra? Porque o tratamento vai ser completamente diferente, né? Então, você saber que o cabelo tá caindo a mais e se ele tá quebrando, né? Você fez uma química e aí o cabelo quebrou, ou ele tá saindo mesmo, tá muito fraquinho, você fez uma dieta mais restritiva e o cabelo ficou pobre de proteína, que é muito importante para manter a nossa fibra capilar bem resistente. Então, você passa a mão e vê fios fragmentados, você não vê aquela bolinha branca ali na bordinha do fio. Então isso é um sinal que seria quebra. Então a gente vai ter que intensificar cuidados para fortalecer, né, diminuir as químicas, que é muito importante para o cabelo voltar a ficar forte e resistente. Quando a gente tem a queda de cabelo, você passa a mão e sai aquele fio mais comprido. Geralmente ele vem uma bolinha branca. Vamos ver se sai algum fio aqui para eu mostrar para vocês. O meu parece uma juba de leão, parece, tem muito volume do cabelo. E é muito importante isso, a gente se alimentar bem, ter bastante cuidados. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho... Aqui, ó, tá vendo? Acabou caindo um fio, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Consegue? Ai, vai ser difícil de mostrar. Vamos ver com a mão assim na frente. Não sei se tá dando pra ver direitinho, mas aí a gente observa aqui, tá vendo? A bolinha branca. Ele fica, não sai o fiozinho, por exemplo, se fosse quebrado, o que aconteceria? Não viria nada. Então, você vê o fiozinho, ó, até, ó, franzidinho, porque quebrou. Aqui. E não tem uma bolinha branca. Depois vocês dão uma olhadinha. Puxa, a maioria das pessoas, quando puxa, geralmente vem essa bolinha branca. Isso não quer dizer que veio a raiz, nada disso. É que a fase natural de queda, ela tem essa bolinha realmente, tá? Então, assim, deixa eu dar uma lembrada aqui do que eu tinha marcado pra vocês. Então, essa questão da quebra e da queda, né? Então, você soube diferenciar isso. Então, você tem que ter em mente que a quebra, você pode até intensificar os cuidados em casa, de alimentação, de hidratação, mas quando você tá tendo queda, é muito importante você buscar o dermatologista, né? Então, o especialista em cabelos. Porque o que acontece? Uma das principais causas de queda de cabelo é o eflúvio telógeno, né? Essa é uma alteração, eu acho muito curioso o eflúvio telógeno, porque muitas vezes as pessoas buscam no consultório, ficando principalmente as mulheres, começa a observar que tá ficando esse recesso frontotemporal, as entradas. Então, no eflúvio telógeno, começa a cair muito cabelo e muito rápido. Em um mês, ela já começa a observar muita entrada, aqui ficando ralinho. E ela fica apavorada, porque acha que tá desenvolvendo a calvície muito rápido, que a calvície masculina, o padrão é comum de ter esse recesso, né? O da mulher é diferente. Mas quando começa a cair muito cabelo, começa a dar essa entrada, né? A maioria das vezes na mulher é o eflúvio telógeno, mas aí ela fica desesperada achando que é uma evolução muito rápida da calvície, né? Quando a gente examina e vê esse tipo de alteração, geralmente eu tento acalmar muito as pacientes, porque o eflúvio telógeno, geralmente a gente consegue recuperar bem, né? Então consegue reverter o quadro, esse controle dessa queda mais intensa, e isso é muito bom, né? Então isso traz um alívio muito grande para as pacientes.
E, gente, quem aí já apresentou assim, essa queda tão intensa que chegou a ficar ralinho? Me fala ali um pouquinho de vocês. Que eu até vou contar um pouquinho da minha história, que uma vez que eu tive uma queda também muito importante, né? Eu tive um eflúvio telógeno. E é desesperador, porque o que acontece? Né? No nosso ciclo capilar, quando o cabelo ele tem 3 fases, na verdade, o nosso cabelo no couro cabeludo. Então, assim, ele tem a fase de crescimento, que é a fase anágena, que é a maior parte, a gente tem 90% dos fios nessa fase de crescimento. E essa fase, ela dura de 3 a 7 anos, mais ou menos, né? Então, nesse período, nosso cabelo só tá crescendo. Chega uma hora, né, que ele vai para a fase catágena, que é uma fase de transição ou de regressão, né? Ele começa a se preparar para desprender. Essa fase geralmente dura umas 3 semanas e é mais ou menos 2% dos nossos fios que tá nessa fase. E, por fim, tem a fase telógena, que é a fase de queda, né? Então, aí ele fica ali no repouso até que chega uma hora que ele desprende. Nessa fase, a gente tem mais ou menos 8% dos fios, que aí é natural. Então, por isso que a gente sempre perde cabelo, porque os nossos fios, eles cada um tem o seu ciclo, né? Então, por isso que a gente não perde todo o cabelo de uma vez, que cada um tá ali numa fase de crescimento, na fase de regressão ou de queda. E quando ele desprende, ele já tá muitas vezes com outro fio ali apontado em seguida, né? Então, no nosso ciclo capilar normal, a gente tem o fio, ele cresce, ele amadurece, ele cai e já tem um fio novo vindo ali. Por isso que muitas vezes a gente perde o cabelo, mas não sente dele ficar mais ralinho. Quando acontece esse eflúvio telógeno, né, essa alteração, essa doença ali do couro cabeludo, que a gente começa a perder mais cabelo, vocês acreditam que pode chegar a ter 50% dos fios na fase de queda? Uma coisa que antes era 8%, tem gente que chega a ter 50% dos fios do cabelo caindo. E aí é uma quantidade enorme que ela perde por dia e logo sente, né? Então, se você antes perdia 8% e o cabelo consegue suprir, com 50% ele não vai ter essa velocidade, né? Então aí a pessoa começa a ficar com o cabelo bem ralinho, essas entradas vão surgindo e aí é algo que deixa a gente muito tensa, né? Eu falo isso, esse exemplo, não sei se vocês já viram comentar aqui, já comentei no Stories algumas vezes. Eu tive uma fase de queda uma vez, o eflúvio telógeno desencadeado por estresse, né? Então, assim, eu tava na época da residência de dermatologia, no 2º ano, e aí eu fiquei responsável por um congresso de cirurgia dermatológica. Então, era um congresso de cirurgia dermatológica do Brasil inteiro, uma responsabilidade enorme, a gente ficou muito estressada, as residentes, e meu cabelo começou a cair muito por conta disso. Né? Então esse preparativo do congresso durou meses, né? Então o meu cabelo caía muito toda hora, é uma aflição muito grande que a gente sente, né? Que a gente vai passando a mão, vai vendo o cabelo caindo, tudo que você faz, quando você penteia, você acorda de manhã cheio de cabelo e vai afinando, né? Você vai ficando com o cabelo mais ralinho. Então, assim, isso me motivou durante a residência a voltar aos meus estudos pro cabelo, porque eu vi como eu sempre tive o cabelo volumoso, mas nessa fase de queda ele ficou mais fininho e isso preocupa, porque aí a gente já fica naquela questão, né? Será que tá desenvolvendo uma calvície? Será que o cabelo vai ficar fino assim pra sempre? Que a gente já sabe que com o envelhecimento o cabelo vai ficando mais ralinho. Aí eu aqui com 25 anos na época, cabelo ficando ralo, será que vai evoluir dessa forma? Então é uma angústia, geram muitas incertezas, né? Então é o que me despertou ali pro cabelo. Durante a vida, a gente tem episódios de eflúvio telógeno. E às vezes acontece até uma queda que seria natural. Às vezes não tem nada assim que desencadeou nenhuma patologia, nada disso, mas tá numa fase de queda também, né? Então depois, se vocês quiserem até me contar um pouquinho da história de vocês, de como que foi, se você já teve ou tá passando por essa fase de queda mais intensa.
Então, o eflúvio telógeno, ele é uma doença que não tem só um fator desencadeante. Então, no meu caso, foi estresse. Mas ele pode ser desencadeado por diversos traumas, por diversos estresses que o nosso organismo sente, que passa por isso. Por exemplo, quando é clássico o eflúvio depois do parto, Então, as mulheres muitas vezes já sabem disso, que vai acontecer essa fase de queda quando ela tem o neném, Então, por que acontece isso? Qualquer tipo de cirurgia, e a cesárea é uma delas, e até o parto normal é um trauma muito grande que o nosso organismo sente. Então o cabelo ele entra nessa fase de eflúvio, e vai cair depois de 3 meses. Geralmente o eflúvio telógeno ele acontece depois de 3 meses do trauma. Então, se você está apresentando uma queda intensa agora, você tem que pensar em média o que aconteceu com você há 3 meses atrás. E isso é uma coisa assim, uma investigação que eu faço no consultório, porque é muito importante para a gente controlar a sua queda ativa, a gente saber o que aconteceu, o que seu organismo está precisando para o tratamento, Não é um tratamento padrão, não é uma vitamina que é ela que vai resolver para todo mundo. Então a gente tem que saber o que aconteceu com cada um, Esse tratamento individualizado. Então você tenta pensar isso. E a idade conta para queda de cabelo, Então, assim, o nosso cabelo, assim como a gente, você observa a diferença no nosso organismo quando a gente tem 20 anos e quando a gente tem 50 anos, A musculatura não é a mesma, O nosso organismo vai ficando mais fraquinho, vão surgindo mais dores, às vezes um pouquinho que você abaixa, que você brinca lá com alguma criança, as costas já doem mais, então o organismo como um todo fica mais fraquinho. E com o cabelo não é diferente. Então, realmente, a idade influencia muito, vai gerando um afinamento do fio, ele vai perdendo o brilho, vai ficando mais opaco, tá? E aí, isso é uma coisa gradual, Com a idade, não acontece tanto essa queda ativa, desse eflúvio. Então, eu tava falando aqui a respeito dessa questão por exemplo, cirurgias. Outro tipo de cirurgia, qualquer cirurgia, até cirurgia plástica que a gente vai fazer pra ficar mais bonita, pode desencadear a queda de cabelo 3 meses depois, Cirurgia bariátrica. As pessoas têm que ter consciência que além do trauma cirúrgico da cirurgia bariátrica, depois você vai absorver muito menos nutrientes, Então, os nutrientes são muito importantes pro cabelo ficar forte. Então, qualquer tipo, você teve uma cirurgia, você tem que se preocupar que em 3 meses depois, provavelmente vai ter uma queda de cabelo e a gente tem que já preparar o organismo para que essa queda não seja muito intensa, Então, é importante sempre lembrar disso e ter esses cuidados. Só que tem alguns fatores que a gente não consegue se preparar. Por exemplo, uma febre. Esse ano, muita gente tendo queda de cabelo por causa do Covid, Então, a pessoa tem o Covid e vai manifestar esse eflúvio telógeno muitas vezes 3 meses depois. Em alguns casos, pacientes que tiveram o Covid bem grave, até em 1 mês depois manifesta uma queda intensa, Então, qualquer doença febril, não só o Covid. Então, você teve uma dor de garganta, você teve uma dengue, Então, o seu organismo, ele sente e depois o cabelo muda da fase anágena de crescimento para a fase de queda, tá? Então, e a alimentação, gente? Você sabe que o nosso cabelo, 95% do córtex, ele é de proteína. Então, me pergunto, por exemplo, de biotina, de colágeno, se você está se alimentando bem, é importante para o cabelo? É total, o seu cabelo é praticamente só proteína. Então, você tem que cuidar da alimentação para ele ficar forte, senão da onde que ele vai tirar nutriente? E é muito frequente a gente ter o eflúvio telógeno naquela paciente que fez uma dieta mais restritiva, mesmo assim, poxa, eu tô me alimentando de uma forma mais saudável, E o meu cabelo tá caindo mais, é porque o organismo sentiu, ele era acostumado com um tipo de alimentação e mesmo agora sendo uma alimentação mais saudável, se ela foi mais restritiva, ele vai sentir, mas é algo que ali a gente consegue passar e consegue recuperar, Então, assim, tá caindo muito, você fez uma dieta mais restritiva, então foca bem na alimentação saudável, às vezes não segura tanto para até o cabelo recuperar um pouquinho mais, A gente tem nutrientes que são muito importantes para o cabelo, Então o zinco, o cobre, o
ferro é muito importante. No ferro, a gente avalia, inclusive, até a ferritina, que é o depósito de ferro, né? Então, o nosso organismo, ele tem um depósito de ferro, que chama ferritina, que ele armazena o ferro para, se a gente passar por alguma situação que precise de mais ferro, ele vai ter ali aquela reserva para utilizar. Mas algumas vezes tem gente que perde essa reserva por alguns motivos. Um dos motivos mais comuns é a menstruação muito intensa, ou então a mulher que está tendo um sangramento por algum pólipo uterino, né, e começou a sangrar muito, a gente perde mais ferro. Quem fez alguma cirurgia, né, então a cirurgia, além do estresse que o ato cirúrgico ele gera no nosso organismo, ele pode gerar um sangramento e fazer o estoque de ferro baixar no organismo. E o organismo, como é muito esperto, então quando falta o ferro, ao invés de deixar faltar para os órgãos vitais, né, para coração, para rim, ele poupa para o cabelo, né, que teoricamente não é tão importante assim para a sobrevivência dele, né? Então quando a gente tem um fator de queda, vão pensando isso. O que aconteceu com você, né? Que pode, alguns casos você vai descobrir só com os exames de sangue mesmo, mas às vezes você vai lembrar que aconteceu um estresse, né? Então o estresse aumenta muito a nossa taxa de cortisol no sangue e aí gera a pausa de crescimento. Então ele afeta muito pro fio. Então o estresse é um fator muito comum de queda de cabelo, né? Tem tratamento para queda? Tem, Dri. Para quebra, né? O tratamento é aqueles cuidados intensivos, sabe? Então, a gente tem que hidratar mais, tem que se alimentar melhor, diminuir a química. Problema da circulação provoca queda, né? A Márcia tá aqui perguntando. Então, a circulação, ela... Tanto ali no nosso organismo, quando a gente tem algum problema de circulação, de varizes, às vezes a gente toma alguns medicamentos que podem desencadear a queda e tem que estar circulando muito bem o sangue no couro cabeludo para que o folículo seja bem nutrido, né? Então, assim, se a gente está com alguma alteração na nutrição sanguínea do couro cabeludo, pode sim desencadear a queda. Muitas vezes a gente preocupa com isso no tratamento, de vasodilatar melhor, de gerar ali, né, alguns efeitos antioxidantes, nutrir melhor o fio mesmo, sabe? Então, é muito importante sim, a circulação, tá tudo ok. Outra questão de hormônios, né? Então, assim, se você tá com queda de cabelo, é um dos sintomas de doenças, por exemplo, da tireoide, né? O hipotireoidismo, o hipertireoidismo podem gerar queda de cabelo. Então, tem que avaliar internamente se tá tudo bem. Os hormônios também de anticoncepcional, né? Hoje em dia tá muito na moda de utilizar esses implantes, né? Anticoncepcionais, né? O DIU. E às vezes a pessoa tá com troca pra outro, ou tava tomando, aí resolve parar o anticoncepcional porque tem alguns riscos e aí fica sem tomar um período. Então, tanta troca, quando você suspendeu, começa a tomar um novo, né? Antidepressivos também. Então, tem vários medicamentos que podem desencadear a fase de queda, né? E aí, você não necessariamente precisa de parar de tomar os medicamentos, né? Mas você, assim, tem que, às vezes, buscar um tratamento para regularizar esse ciclo novamente, né? Então, buscar fortalecer o cabelo para ele passar por essa fase de eflúvio, né? Então, são fatores que podem desencadear. Deixa eu ver aqui a Cláudia. Não deu falta de ferro. Eu vou fazer agora no próximo mês, para ver se já normalizou, depois que comecei a tomar o medicamento que você me passou. Então, geralmente, né, quando a paciente está com queda de cabelo, além de eu buscar essa questão da história dela, do que aconteceu, se passou por um estresse, se fez alguma cirurgia, então a gente investiga tudo isso, e mesmo, não, você teve Covid há 3 meses, então justificaria a sua queda. Mas, às vezes, estava ali já faltando um cobre, e aí juntou o Covid, então são fatores que vão se somando para desencadear o eflúvio telógeno. Então, de rotina, eu gosto sim de fazer uma bateria de exames, de investigar internamente se está tudo bem com a paciente,
nutriente. E aí, se a gente detecta que essa ferritina tá abaixo, então a ferritina pro cabelo ficar forte, é muito importante ela tá acima de 70. Então, é além do nível que vem no exame ali como normalidade, né? No exame de sangue, se você pega o seu resultado, você vê ali a partir de 10 já tá ok. Mas pro cabelo, não. Os estudos do cabelo mostram que o ideal ela tá acima de 70. E aí a gente busca essa reposição para tá fortalecendo mais o cabelo, né? Em média, essa mudança que você vai fazer, o tratamento, muitas vezes com um mês a pessoa já começa a observar uma melhora, mas eu gosto sempre de avaliar, principalmente em questão de deficiência de nutrientes, depois de 3 meses, né? Então aí a gente já deixa a paciente com os exames, tem que repetir. Não adianta você ficar tomando vitamina por conta e não saber se tá dando certo, se tá repondo. O excesso de vitamina também pode fazer mal, né? Então tem que ter cuidado e não sair tomando vitamina por conta, tá? Então isso é importante. Medicamento, alimentação. Meu cabelo melhorou muito, tá vendo? A Cláudia comentou como o cabelo dela tá indo bem, que aí a gente descobriu o problema, né? E você fazendo essa reposição, o tratamento, os cuidados do dia a dia. Vou fazer aqui algumas lives também pra gente falar sobre cuidado do dia a dia. Às vezes tem alguns cuidados que fazem muita diferença pra quem tá apresentando queda de cabelo, tá? Então, isso a gente ter o cuidado no dia a dia é igual quando a gente tem com a pele. Se a gente cuida direitinho da nossa pele, a pele fica cada vez melhor. E no cabelo não é diferente. Então, a gente tem que saber cuidar, tem que usar o shampoo, o condicionador certinho, né? Os cuidados do dia a dia. Depois a gente podia fazer uma live, né? Isso tem vários detalhes, tal, que é importante a gente saber. E depois eu programo uma live bem em relação a esses cuidados também, pra gente estar conversando um pouquinho a respeito disso. Vamos ver o que eu já falei aqui as doenças febris, alteração. E outra questão, gente. Por exemplo, coceira no couro cabeludo e a pessoa tá caindo o cabelo, né? A coceira no couro cabeludo pode ser um sinal de uma inflamação, né? Uma das mais comuns é a dermatite seborreica. Então, se você tem uma coceirinha no couro, vê que o seu couro tá avermelhadinho, vê até saindo casquinha ou um pouquinho de caspa e o cabelo tá caindo, então é um fator que a gente tem que controlar essa inflamação para que você consiga, né, melhorar essa queda de cabelo. Eu comparo o seguinte, você pensar em inflamação, é como se fosse ali, ó, um enxame de abelha. Então tá um monte, essas abelhinhas são células inflamatórias. Imagina que ela tá ali, ó, tampando tudo, a região do couro cabeludo, então atrapalha o crescimento do folículo. O fio não vai crescer com tanta força porque tá tudo ali coberto, né, de célula inflamatória. Então coceira, né, sinais inflamatórios, caspa podem se prejudicar e gerar queda. Então, se no exame, sempre que eu percebo uma inflamação, a gente busca controlar também. Da mesma forma que eu falei, mesmo se a pessoa teve uma causa de queda, teve um estresse, perdeu um familiar há 3 meses atrás, ela tem que controlar a inflamação. Então, os fatores eles vão somando para que a gente tenha o folículo funcionando da melhor forma possível, né? Como se fosse uma máquina. Então, a gente tem que fazer vários fatores, melhorar a situação completa ali do ambiente para que o seu cabelo cresça bem. E estimular também esse tipo de crescimento e esse controle de queda. Deixa eu ver mais o que eu anotei para não esquecer de falar com vocês. Diabetes, então doenças do organismo, descontrole de diabetes, de pressão alta, também podem desencadear queda de cabelo. Se você tá com a glicemia alta, você tem que buscar controlar isso, porque o nosso organismo sente que a glicemia não tá legal. O cabelo é um sinal de alerta. Às vezes, eu já cheguei a fazer no consultório o diagnóstico até de doenças mais sérias. Por exemplo, a pessoa vai com queda de cabelo e a gente diagnosticou uma insuficiência renal, uma dificuldade ali de funcionamento do rim, né? Então, assim, o cabelo, ele é um sinal de alerta. Por isso, não menospreze. Se o cabelo tá caindo, você tem que buscar saber o que tá acontecendo com você, né? Então, o cabelo, ele tá te mostrando que alguma coisa não tá legal no seu organismo, né? Vitamina D, né? Tá em alta a questão da vitamina D. Então, vitamina D é um nutriente muito importante. Se você tá com deficiência, a gente sabe cada vez mais que a vitamina D pro organismo como um todo, né? Não pode estar faltando pra imunidade e pro cabelo também é muito importante.
Então, assim, tem vários fatores. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu deixei de perguntar, de responder mais alguém. Indicou. Então, o corte, né? Então, tem gente que às vezes tá com queda de cabelo e aí corta pra ele crescer mais, né? Se você não buscar um tratamento direcionado para essa queda de cabelo, não buscar investigar o que aconteceu com você, o cabelo ele não vai crescer porque você cortou, tá? Então é diferente isso de, às vezes as pessoas têm essa ideia por causa da questão de plantas, né? Que quando você corta a planta que não tá ali tão bem, aí estimula o crescimento. Aí no nosso cabelo isso é bem diferente, tá? Então a gente precisa realmente tratar melhor a questão do folículo, né? Então controlar as doenças, controlar o estresse que passou, tudo para fazer o crescimento, mas cortar só as pontinhas não vai estimular o crescimento. Às vezes ajuda, por exemplo, para a questão do emocional ali da pessoa, que ela vê menos fio, né? Então o volume em si fica menor, porque o cabelo tá mais curto, então você não vê um volume. Se a gente comparar, por exemplo, o homem e a mulher com queda, o homem ele perde, se ele perder 100 fios, o volume é muito menorzinho do que a mulher quando perde 100 fios, porque o cabelo é longo, né? Então, se você corta, você pode até ter essa sensação que deu uma melhorada na queda de cabelo, mas não é o que vai resolver, né? Então, você tem que buscar ali o que desencadeou. E, gente, nem sempre, às vezes o cabelo ele consegue até passar por essa fase de eflúvio sem tratamento, né? Então, tem gente que teve um estresse mais importante, vamos supor, perdeu um familiar, e aí, em 3 meses, começou a desenvolver a queda. Depois, aquele estresse ele vai melhorando e não necessariamente precise de um tratamento específico. Depois do parto, a maioria das mulheres que tem o eflúvio telógeno no pós-parto, o organismo mesmo, ele consegue compensar. Porque aí ele já vai passando daquela fase, vai afastando o período do parto, da cirurgia. Então, consegue reverter sozinho. Não são todas as mulheres que têm queda de cabelo no pós-parto que precisam ali de tomar uma vitamina ou de avaliar sobre um uso de um tônico específico. Tem gente que recupera sozinho. Eu só sempre oriento de quem tá tendo uma queda no pós-parto, ou seja por N motivos que o eflúvio pode desencadear, você pode até aguardar um pouquinho se não tá ficando muito ralinho o cabelo, né? Mas se você tá tendo aquela queda intensa e o cabelo ele tá sentindo muito, tá ficando muito sem volume, muito fininho, ralinho, aí é legal investigar um pouquinho mais, porque já pode ser vários fatores desencadeando, aí já pode ser uma alteração hormonal, um fator de nutriente que você precisa de repor. Principalmente quem já tem alguma doença no cabelo de base, né? Então a pessoa que tem calvície, por exemplo, é lógico que ela vai sentir muito mais na queda de cabelo do que quem não tem, né? Quem tem o fio saudável, quando tem uma fase de queda, o cabelo ele não danifica tanto, mas aí quem já tem uma calvície de base acaba sentindo muito mais, né? Então assim, mas gente, falei N motivos aqui pra vocês em relação à queda de cabelo, né, o que pode desencadear esse eflúvio telógeno, que é uma fase muito, né, que é uma doença muito comum que gera queda de cabelo. E é importante a gente ter em mente, né, que é uma fase que pode reverter sozinha, que você às vezes precisa realmente do acompanhamento médico. Se você tá com uma queda de cabelo mais importante, aí evite fazer procedimentos que possam agredir mais, né? Então, tanto as químicas, né? Por exemplo, luzes, alisamentos, não é legal porque às vezes pode desencadear inflamação no couro cabeludo, até a tintura mesmo, né? Então, evite um pouquinho se você tá nessa fase de queda, porque se você usa uma tintura e inflama o seu couro cabeludo, aí é um fator a mais para desencadear, né?
Então é importante segurar um pouquinho. Até, gente, os procedimentos que eu realizo no consultório, geralmente quem tá caindo muito cabelo vem já querendo fazer alguma aplicação e eu sempre controlo a queda inicialmente, porque não deixa de ser ali um trauma que a gente vai provocar no seu couro cabeludo, e esse trauma, às vezes ele vai receber bem por causa dos nutrientes, né? Por exemplo, um microagulhamento estimula fator de crescimento, ajuda a crescer, mas às vezes também o organismo pode reagir como se fosse ali um trauma cirúrgico e gerar uma queda ainda maior, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nesse acompanhamento, cuidado com os procedimentos que você vai realizar no seu cabelo, sempre buscar profissionais de confiança. Então, vou beber uma água, veja se alguém tem mais alguma dúvida para estar me falando, pra gente discutir um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar pra cima. Então, vamos lá, tá. Tá muito ralinho, né? Com queda, tá. Então, assim, sempre... Opa, peraí. Fatores externos como tintura, né? A gente acabou de comentar. Então, assim, se você é acostumada com uma determinada tintura e tal, né? Não tem tanto problema. Mas, assim, tá numa fase de queda e tenha um pouquinho mais de cuidado. Sempre teve pouco cabelo, só que agora tá muito ralinho. Então, tem gente que tem, assim, uma estrutura do cabelo mais fininha mesmo. É natural dela, né? Não é todo mundo que vai ter o fio grosso. Então... se você tinha o cabelo ralinho e você tá observando que tá afinando mais, isso pode ser algum sinal de doença. Uma das mais comuns é a calvície. A calvície, ela é silenciosa. Então, ela vai acontecendo esse afinamento ao longo do tempo. Na calvície, você não tem uma queda muito ativa igual no eflúvio telógeno, sabe? Então, fica alerta. Se você, eu na calvície gosto muito de avaliar, né, para esse diagnóstico, por exemplo, se a paciente tem uma foto de 10 anos e ela tava com uma quantidade de cabelo e depois de agora o cabelo tá ficando mais ralinho, você vê que quando você vai prender o rabo não é mais o mesmo. Fica alerta, porque isso, né, ainda mais se você não tá, porque depois da menopausa ele até afina pela menopausa mesmo, pela diminuição de hormônio no cabelo, né, pela nossa idade. Mas se você tem lá nessa faixa de 30 anos e observou essa diferença, não, de 25 para 35, sempre tive cabelo mais fininho, mas agora com 35, você não tá na menopausa, ele tá afinando muito, né, então pode ser que sinal de calvície. Calvície é aquilo, tem que buscar o tratamento o quanto antes, né, que ela gera uma inflamação, senão se a gente deixa muito, vai virando fibrose e vai atrapalhando ali. Em relação à genética, a mãe sempre teve pouco cabelo, o pai calvo. O tratamento ajuda? Então, assim, ajuda muito, né? A queda de cabelo, a alopécia androgenética, né? Que a gente fala que tem essa relação familiar. Então, já é um fator de alerta. Não quer dizer que se você tem os pais calvos, que você vai ter também, mas a chance é grande, né? Então, se você tá começando a ficar com o cabelo mais ralinho, tá observando que tá vendo mais o couro cabeludo, então você tem que ficar em alerta e sempre buscar cuidar e tratar o quanto antes, porque essa questão genética, ela né, a calvície é uma doença crônica, então ela surge, você tem que estar sempre tratando para controlar, e serve de sinal de alerta. Se seu pai é calvo e você viu que tá começando a ficar mais ralinha essa região, às vezes o homem tá observando uma entrada e você não quer ficar calvo, você tem que buscar o tratamento o quanto antes, que aí a gente consegue melhores resultados hoje em dia, quando a gente não deixa evoluir muito, né? Tem paciente que às vezes procura até um quadro bem evoluído, né? A resposta varia entre cada pessoa, mas assim, o ideal sempre é o quanto antes, né? Então, você tem a história familiar, fica atenta com o seu cabelo, né? Tem que cuidar bastante e já focar no tratamento. Usar o cabelo preso, né? Então, assim, o cabelo preso, ele pode sim desencadear a queda de cabelo. 2 motivos principais para isso. Um é a alopécia de tração. Se a gente prende, eu mostrei aqui uma vez, né, gente, durante a pandemia,
eu fiquei trabalhando com o cabelo preso. Assim que começou, né? Eu acho que em abril eu ainda estava trabalhando e eu ficava com o cabelo preso o dia inteiro. Então tentava fazer coque ou rabo e eu observei esse desenvolvimento da alopécia de tração. Então tenha cuidado se você tem que trabalhar com o cabelo preso. Você pode tracionar e aí todo dia aquele fio recebendo atração em um determinado local, aí vai desenvolver, ele vai quebrando, ele vai ficando fininho nessa região. Você imagina assim, como se fosse ali uma cordinha sua. É uma corda que recebe uma atração, uma força em um ponto todos os dias, chega uma hora que ela arrebenta. Tá? Então, o cabelo preso constantemente, ele pode desenvolver uma alopécia de tração, que aí ele quebra, e essa alopécia de tração pode ser tão intensa, né, essa inflamação de você ficar prendendo e forçar muito, que você, pela força de puxar, pode desencadear uma inflamação. E às vezes tem gente que nem consegue recuperar mais, né? Então a tração, né, prender o cabelo tem que ter muito cuidado com a força, prender assim de formas diferentes é importante. E a outra questão é que pode piorar as inflamações. Às vezes a pessoa lava e já prende logo, então prende com o cabelo molhado. E isso pode facilitar a inflamação no couro cabeludo, a desenvolver presença de fungos e bactérias que podem desencadear a queda também. Então serve isso tanto para quem trabalha com cabelo preso e também para quem tem que usar, né, capacete, boné constantemente, podem desencadear, fica abafado ali. Então pode desencadear a inflamação. Então tem que ter sim um pouquinho de cuidado, que pode ser um fator que vai gerando, não é aquela queda às vezes tão ativa, você não te chama tanto a atenção, mas você vai observando, nossa, aqui tá ficando mais ralinho, e é essa tração. E muito cuidado, principalmente em crianças. Às vezes as crianças, né, as mães gostam de fazer alguns penteados, e aí essa tração constante vai afetar na fase adulta, né? Então tem que ter cuidado com esses penteados muito fortes, que podem desenvolver, sim, essa fase de queda e desencadear inflamação e até cicatriz no local. Preso por muito tempo. Então, gente, eu acho que a gente já falou bem a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado da live, né? Se tiver mais alguma dúvida, eu subi aqui um pouquinho. No início eu não consegui olhar bem. Agora, no início a gente fica sempre mais tensa, né? Agora eu já tô me soltando um pouquinho mais. Falo que é a primeira live que eu fiz sozinha, né? Geralmente eu faço com a Nutri, a Rô, né? Que até depois eu vou ver, combinar uma nova com ela, com a GO também, que a relação de hormônio é muito importante. A gente falar principalmente da calvície, a Nutri, a gente fala sobre os nutrientes que podem ajudar também pra pele, pro cabelo. Eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, essa live eu vou deixar gravada também. Se você gostou, se você algum tema que eu abordei aqui, você achou que é importante ali para algum familiar, para o marido, já marca ele na live para não deixar de assistir também. Fiz luzes. Senti que quebrou. Ah, aqui ó, a Adri comentou isso, que fez luzes e sentiu que quebrou. Então, assim, qualquer tipo de química, e a luzes, gente, é um procedimento muito agressivo, viu? Então, pra gente clarear o cabelo nas luzes... Ai, peraí. Ai, meu Deus, calma. Pra gente clarear... Pronto, voltei. Pra gente clarear os cabelos com as luzes... Ai, não tô conseguindo ver. Vamos ver, ótimo. Então, pra gente clarear o cabelo nas luzes, tem que tirar todo o pigmento que tem dentro do fio de cabelo. Então, abre a cutícula, remove ali o que tem dentro. Então, nossa, é muito agressivo. Então, assim, por mais que às vezes a pessoa tá em tratamento pra queda, pra fortalecimento de fio, esse procedimento, ele desencadeia a quebra, né? Então, você fez as luzes, você já tem que programar depois com os cuidados do cronograma. Aí tem que intensificar muito. Toda semana fazer hidratação, caprichar na alimentação. Tem que redobrar o cuidado, que é difícil quem faz luzes e não tem um pouco de quebra, tá? Então, preparar sempre antes, né? O correto seria sempre os profissionais estarem fazendo o teste da mecha para avaliar se o seu cabelo ele tá preparado para receber as luzes, que tem gente às vezes que não está, então não adianta tentar, porque senão pode gerar uma quebra importante. E por mais que a pessoa cuide, depois redobre os cuidados, tá? Então, se você fez luzes, é um dos procedimentos mais agressivos que tem.
Se você fez e já tem um cuidado com o cabelo, você dobra esse cuidado, que vai sentir, o seu cabelo vai sentir muito e pode ter muita quebra depois realmente. Ah, hidratação com óleo de coco. Então, o óleo de coco, eu gosto muito do óleo de coco, né? Porque, assim, ele é um dos óleos que consegue penetrar no córtex. Então, além dele gerar uma hidratação externa, ele ajuda, né? Ele ajuda para fechar a cutícula externamente, para dar um brilho mais bonito, e ele age internamente também. O único cuidado que a gente tem com o uso do óleo de coco é, por exemplo, não é legal você aplicar no cabelo e se expor ali, por exemplo, numa fonte de calor, ficar, por exemplo, na praia. Você tá na praia, não, vou aproveitar aqui para não danificar tanto, passar um pouquinho de óleo de coco e ficar ali no sol. Porque aí o mesmo efeito que gera na panela, que você bota o óleo de coco, ele começa a ferver e aquece os alimentos, ele vai esquentar muito no seu cabelo. O óleo de coco, ele retém o calor. E aí vai gerar um excesso de calor, como se você tivesse ficado com o secador ali parado e pode afetar, né? Então, danificar o seu fio, tá? Então, a hidratação do óleo de coco você pode fazer misturado com uma máscara, pode fazer antes um pré-poo, mas assim, evite muito o calor, se expor à fonte de calor com óleo de coco, tá? Mas tem vários estudos que mostram, sim, o óleo de coco ajudando pro tratamento, pra nutrição do fio. Obrigada, gente. Então, eu vou postar aqui a caixinha nos stories, dá uma olhadinha de algum horário pra gente falar um pouquinho. A gente podia falar na próxima live sobre alguns cuidados do dia a dia que são importantes pra quem quer deixar o cabelo mais bonito, com mais força, pra quem quer controlar a queda. Então, a gente podia combinar a próxima live, eu vou botar uma caixinha pra gente escolher ali alguns horários, vamos nessa votação mais ou menos. Eu agradeço muito a presença de vocês, muito bacana estar aqui esclarecendo essas dúvidas. Também quem quiser me mandar depois direct as dúvidas, eu também vou falando um pouquinho a respeito nos stories, tá? Muito obrigada pela presença de todos que puderam estar aqui hoje comigo. E qualquer dúvida, depois se quiser que eu fale sobre algum tema, a gente podia também fazer isso. Eu vou deixar uma caixinha, se quiser sugerir temas de live, né? Então eu quero trazer aqui muito conhecimento para vocês, para ajudar vocês o máximo que eu puder de fortalecer esse cabelo. Vamos deixar o cabelo bem bonito, com volume, controlar essa queda que afeta tanto, né, o nosso emocional, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Já vou vendo aqui o que vocês estão comentando pra gente já ir pensando nas próximas, tá? Vou botar uma caixinha ali nos stories, se vocês puderem sugerir um próximo dia pra gente conversar um pouquinho. E às vezes isso, uma live até mais rapidinha, mais pra esclarecer, se a gente puder fazer com frequência e esclarecendo as dúvidas, falando um pouquinho de temas que vocês gostariam de saber mais, a gente vai combinando aí alguns horários. Tá joia? Até mais, ótimo sábado pra vocês, ótimo final de semana. Um beijo pra vocês. Deixa eu só tirar a foto, eu não sei se eu vou conseguir ver o que o pessoal tá comentando aqui. Que aí eu dou uma olhadinha depois. Pronto, tchau, tchau!